Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes, esse daqui é o Charlie e essa daqui é a Pupsi. Essas pessoas estão morando aqui em casa agora, são os meus pets. E você vai ver muito eles por aqui, então se vocês começarem a ouvir uns barulhinhos, são eles tentando falar com vocês. Olha só, hoje eu quero trazer para você uma reflexão que está lá no Salmo 3. Na minha Bíblia, esse salmo traz o seguinte título: Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, é só você ler em 2 Samuel 17. Os problemas de Absalão e Davi começou quando Davi negligenciou o fato de que um dos seus filhos havia abusado de sua irmã. Amnon abusou Tamar e Tamar era a irmã de sangue, tanto de pai quanto de mãe, do seu terceiro filho, que era Absalão. Entenda, Absalão e Tamar eram filhos de Davi, Amnon também era filho de Davi, porém não filho da mãe de Absalão. Quando esse fato aconteceu, Absalão, que era irmão de Tamar, de pai e mãe, tentou resolver o assunto com Davi. Mas Davi simplesmente negligenciou o fato, não falou nada sobre o assunto, e isso foi gerando uma certa revolta em Absalão. Então, Absalão decidiu agir com as próprias mãos e matou o seu irmão 2 anos depois desse fato. Depois de ter matado Amnon, Davi fez com que Absalão saísse de Israel. Ele não queria ver a cara de seu filho. 3 anos depois, Absalão pede para voltar para Israel. Insiste com um dos líderes de seu pai, então o rei Davi permite que ele volte. Mas mesmo voltando, Davi não queria simplesmente olhar para Absalão. Ele não tinha intenção de voltar a ter amizade com o próprio filho. E isso fez com que a revolta aumentasse ainda mais. Então, Absalão decidiu tomar o reino de seu pai. E a estratégia começou da seguinte forma: ele se posicionava na frente do portão da cidade e todas as pessoas que vinham resolver questões com o rei, ele interpelava essas pessoas e mostrava muita cordialidade e carinho e se apresentava como sendo o filho do rei. Olha, você pode falar comigo, eu consigo resolver o seu problema. E com isso, Absalão foi conquistando o coração do povo de Israel, porque ele conseguia ser mais presente do que o rei para aquelas pessoas. Com o passar do tempo, Absalão já tinha muita gente que o amava, adeptos a ele. Então, ele se sente fortalecido para invadir o reino e tomar o trono de seu pai. Este salmo foi escrito exatamente neste período em que Davi está fugindo de Absalão para não morrer pela mão de seu filho. Então, Davi está fugindo com as suas mulheres, com seus criados, com tudo que ele tem para que Absalão não o mate. E nesta fuga, ele faz essa oração. E a oração dele é tão impactante porque, na minha opinião, Davi ele mostra apenas 2 versículos em forma de aflição. No restante, ele deixa uma lição muito importante que nós precisamos entender. Se eu colocasse um tema neste capítulo, seria: o Senhor é o meu escudo. Este salmo mistura lamento e confiança e, em sua abrangência, torna-se um modelo de louvor, paz e oração a ser seguido em meio à pressão. Enquanto discorre sobre 3 fatos históricos, a abrangência dos seus inimigos, a tentativa de tomada do reino por Absalão e a paz e confiança que ele tinha em Deus, Davi compartilha o segredo da sua teologia e de sua confiança diante das adversidades. Bom, o salmo é o seguinte, Salmo 3, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo e me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em voz alta, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento e da tua bênção está o seu povo. Veja que interessante, Davi está fugindo de Absalão. Davi deveria estar com o coração ali muito magoado. Primeiro, porque ele era o rei e estava sendo colocado numa posição de humilhação. Segundo, porque se tratava do próprio filho dele. Embora Davi não quisesse conversa com seu filho por causa da gravidade de seus pecados, Davi era pai. E é muito difícil para um pai
ter como oponente o seu próprio filho. Então Davi está em fuga e começa sua oração apresentando as suas dificuldades. E a gente percebe que somente o capítulo 1 e 2 é constituído por essas dificuldades, que são: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus não o salvará. Essa era a dificuldade de Davi. Existiam muitos adversários, e esses adversários o cercavam. E o pior, esses adversários ainda espalhavam boatos que Deus não era com Davi, que Davi não era um homem de Deus, que Deus não tinha a intenção de salvá-lo. Pronto, uma vez que Davi apresentou a sua dificuldade, ele já parte para o próximo passo. Ele faz uma oração. Ele apresentou a sua dificuldade e agora ele começa orando dizendo: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo de voz alta, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Olha que interessante. Primeiro Davi mostra a dificuldade. Depois Davi lembra para sua mente quem é o seu Deus. Olha, embora os milhares me cercam e querem tomar posição contra minha alma, eu sei que tem um Deus que é o meu escudo. E como ele é o meu escudo, eu vou me deitar e vou dormir profundamente. Amanhã vou acordar sabendo que ele é Deus e está comigo. Olha que legal essa teologia de Davi. Davi, ele reconhece a sua dificuldade porque sim, ele era um ser humano. E é normal aos seres humanos padecerem aflição. Mas Davi também entendia que tinha um Deus, e esse Deus era um escudo que o protegia. Esse Deus, ele fazia Davi andar de cabeça erguida. Por quê? Porque ele sabia a quem ele servia. Embora os seus inimigos dissessem que Deus não iria salvar, ele sabia que, por causa do Senhor, ele andava de cabeça erguida. Por isso ele clamava a Deus em alta voz, e do santo monte ele respondia. Embora Davi fosse pequeno, fosse homem, estivesse aqui no nosso plano terreno, ele clamava ao Senhor em alta voz. E ele entendia que lá dos mais altos montes, Deus o respondia. Por isso ele dormia tranquilo. Ele também dizia que os milhares que me cercam não me assustam. E por quê? Por causa das primeiras palavras que ele fala lá no versículo 3. Deus é o escudo dele. Então ele termina a sua oração. Primeiro ele fala da sua dificuldade. Segundo ele mostra quem é o seu Deus. E agora ele começa a orar dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. Davi traz aqui as justificativas pelas quais Deus poderia agir em favor dele. Primeiro ele fala: olha Deus, eu tenho uma dificuldade para te apresentar. A minha dificuldade é essa. Olha Deus, eu te apresento essa dificuldade porque tu és o meu escudo. Porque tu me defendes, porque tu me ouves e eu ando de cabeça erguida por tua causa. E no final ele diz: ao Deus que me ouve, ao Deus que me protege, agora eu clamo. Faça justiça, quebra os meus inimigos, levanta-te e defende-me e mostra mais uma vez que tu és Senhor em Israel. Olha, é muito legal essa oração de Davi. É um salmo tão pequenininho, você consegue ler ele em 8 capítulos. Mas Davi deixa um ensinamento muito grande. Não adianta orar se você não tem uma visão certa de quem é o seu Deus. Não adianta orar se você não confiar de fato em quem Deus é. Se você não souber quem Ele é, a sua oração não vai ter sentido, sabe por quê? O medo vai dominar o seu coração. Davi sabia que havia milhares de inimigos que se levantavam contra ele, e agora o seu principal inimigo era o seu próprio filho. Mas ele também sabia que tinha um Deus que era Deus sobre toda Israel. Ele sabia que tinha um Deus que era Senhor até sobre a natureza, então ele dormia tranquilo. Ele sabia que um exército estava marchando contra ele e a qualquer momento ele seria alcançado. Mas ele também sabia que Deus era o seu escudo e por isso seu coração descansava. Eu quero convidar você a colocar a leitura bíblica diária
como sendo parte da sua rotina. Assim você vai conseguir entender quem é Deus. Assim o seu coração vai se encher de fé. Ah, Esther, mas eu leio e não entendo, o que eu faço? Nós temos um recurso maravilhoso que se chama YouTuber. Aqui no YouTube você pode encontrar muitas pessoas que estão lendo a Bíblia para você. Ah, mas Esther, não é melhor ler? Vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes, ouvir a palavra de Deus vai fazer você entender melhor. Entender quem é Deus e entender a sua palavra vai gerar no seu coração a mesma fé que gerou no coração de Davi. Não adianta as pessoas se levantarem contra você, o importante é que você terá os seus olhos fitos em Deus e você vai descansar em paz, mesmo sabendo que tem um exército marchando contra você, porque você sabe que você está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Se você gostou dessa reflexão, eu convido você a conhecer as outras reflexões que esse canal traz para você. A gente tem várias playlists, entre elas reflexão, panorama bíblico, resumo bíblico, esposas de pastor, filho de pastor, escola bíblica dominical, ministério de mulheres, enfim. Assunto aqui é que não falta. Então faz o seguinte, aperta aí no joinha, aperta no se inscrever, aperta no sininho, porque assim, toda vez que eu deixar um vídeo novo, você vai ser notificado. E vem fazer parte dessa grande família.